Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vamos para mais um vídeo aí sobre o nosso operacional TDO, Trading Discretionary Operating. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante que vai complementar o vídeo anterior quando nós falamos sobre as sessões, né? Nós temos aqui ó, a sessão de Tóquio, perdão, aqui a sessão de Londres, aqui a sessão do Open, aqui o Fixing. Nós estamos no gráfico do GBP/USD, hoje são 25 de novembro de 2024. E aí nós vamos falar um pouco sobre o volume. Bom, muita gente coloca aquele histograma de volume aqui embaixo. Na verdade, eu mesmo já utilizei durante muito tempo, principalmente na B3, né, no meu início lá até uns 3, 4 anos de mercado, eu ainda utilizava, porque eu sabia interpretar exatamente o volume. Aquele histograma aqui, ele vai a mostrar para a gente, candle a candle, os volumes de cada candle. Por exemplo, aqui o gráfico é de 5 minutos. De 5 em 5 minutos ele vai colocar o volume para a gente. E aí você precisa ter uma noção muito boa de matemática para você ter a real noção sobre a quantidade de volume em cada candle, beleza? O volume que nós utilizamos é completamente diferente, é o perfil de volume range fixo, ó. Ele está aqui, se você quiser, uma, duas, três, quatro, está na quinta casinha aqui, aí ele está aqui embaixo, ó, perfil de volume range fixo. Você pode favoritar que ele vai aparecer aqui na sua ferramentinha, beleza? Então, o que que ele marca para gente? Por exemplo, eu quero pegar aqui a seção de Tóquio e eu quero saber a quantidade de volume negociado nesse período de tempo, período da sessão de Tóquio, beleza? E aí, ó, ele vai mostrar para gente tudo que foi negociado, onde que está a maior faixa de volume. A partir dessa informação que a gente começa a fazer a nossa análise até a nossa tomada de decisão de comprar ou vender um determinado ativo. Então, ó, você pode printar aí, ó. Vou deixar aqui para vocês, vou dar um tempinho sem que você precise pausar o vídeo. Você pode printar aí essas informações, beleza? Ó, tipo de coluna tá aqui, número de linhas, quantidade de linhas 64, volume que é alta e baixa, tá bom? E aqui, ó, volume da área de valor 75. Printa aí. Vou dar um tempinho para você printar. Se não der tempo, é só você voltar o vídeo aí e fazer com calma, beleza? Agora nós vamos para o estilo. Ó, o estilo do volume, esse indicador chama-se FRVP, tá bom? Você vai pegar aí, ó. Se você quiser colocar idêntico ao que eu coloco, tá aqui, ó. Eu não marco valores. Largura, porcentagem da caixa tá em 62. Isso aqui você precisa fazer, tá bom? Só a questão da cor que você define aí. À esquerda para o histograma ficar para a esquerda. Volume de alta aqui eu coloquei esse azul aqui com 70% de opacidade. Opa, deixa eu voltar lá. Tá, não foi no volume, agora sim. Aqui o da baixa, né? Então os dois eles estão com esse laranja e 65. O valor aqui, a área de valor vai estar com esse mesmo azul e 70. E esse aqui também a área de valor de baixa vai ficar com essa cor ali também, beleza? Você vai marcar aqui, ó, VAH, VAL e a POC, o Point of Control, beleza? Daqui para baixo, ó, você não precisa marcar mais nada. Tranquilo? E outra coisa aqui, caixa do histograma. Você vem aqui e tira toda a cor, porque se você colocar cor vai ficar horrível aí no seu gráfico. Beleza? Feito isso, eu salvei para ficar de bonitinho aqui, eu não ter problema se eu alterar depois e eu me esquecer, eu salvei como profile, beleza? Que aí eu já sei que é esse volume com essas informações, mesmo que eu altere para explicar alguma coisa para as pessoas, eu só clicar ali no profile que ele volta para a configuração que eu gosto. Fechou? Então aqui, ó, vamos lá. Ele dá para gente essas três informações aqui. A primeira aqui de cima, deixa eu pegar lá de novo para explicar para muita gente me pergunta o que significa. A primeira linha aqui de cima é o VAH. Eu, para simplificar, eu coloquei uma linha, né? Eu salvei uma linha aqui para me favorecer
na hora que eu estou fazendo as minhas análises ali em tempo real, eu já sei que é o VH, é o VAL. O que eu fiz? Eu abreviei para facilitar. Então, para ao invés de eu botar VAH, eu botei só VH, porque eu já sei o que é, tá bom? E aqui embaixo a mesma coisa, eu já configurei uma linha também, salvei como VL, porque essa linha aqui de baixo, que está marcando aqui, é o VAL, beleza? Então, para eu simplificar ali, eu coloquei só VL, tá bom? E essa linha onde tem a maior faixa de volume, essa linha que está até aqui, ela é o Point of Control, tá bom? É a POC. Eu chamo ela de Fair Price, porque é onde está o preço justo com relação ao volume, beleza? Então ela está aqui, ó, Fair Price. Isso aqui é que significa Fair Price para gente. A faixa onde houve maior concentração de negociação, tanto de compra quanto de venda. Aqui, ó, nesse histograma, o azulzinho informa para gente que são os contratos que foram negociados de compra e o laranjinha de venda, tá bom? Assim a gente pode observar onde teve mais quantidade de venda e compra ao mesmo tempo, tá bom? Isso facilita para a gente depois, quando nós formos estudar um pouco mais a fundo sobre essa questão do volume, beleza? Então essas informações, elas são muito importantes para a gente. Sim, deixa eu voltar lá, porque isso aqui é uma base de cálculo, tá bom? Essa questão aqui, ó, o VH, ó, o VH, VAH e o VAL, eles são base de cálculos dessa região aqui, ó, volume de área de valor. O que significa isso, Marcos? Isso aí, na verdade, ele vai especificar qual a porcentagem de todo o volume da sessão que foi negociado, entendeu? Aí ele vai marcar para a gente aqui a área, ou seja, nesse caso aqui, eu peguei como base o número φ, a razão áurea, tá bom? Então eu peguei 75% da área de negociação. Então, ó, se eu alterar aqui, se eu colocar aqui, por exemplo, 30, eu não sei qual foi o valor que veio original, você vê que vai alterar completamente, tá bom? Se eu colocar aqui 80, ó, você vai ver que modifica completamente a área. Então eu levei muito, podem ter certeza, eu levei muito, mas muito tempo mesmo para encontrar esse valor através do número φ e o número quantitativo, tá bom? Para a gente achar. Então eu encontrei 75% como o número perfeito para a gente analisar as sessões, podem ter certeza, tá bom? Tanto que vocês vão ver, conforme vocês vão utilizando essa técnica, né, esse operacional, perdão, vocês vão ver que ele costuma nos dar informações precisas quando a gente quer fazer uma análise para entrar numa operação, beleza? Então, ó, dessa forma aqui está explicado para vocês o que é VAH, o que é VAL. Nada mais é do que o valor da área, tá bom? Valor, tá bom? Ó, pega de novo. É um valor de porcentagem, tá bom? Destacado dentro da área de negociação. Por exemplo, desse tempo, 75% está aqui dentro, beleza? Fechou? Então, a partir dessa informação, vamos lá para a prática. Agora eu vou mostrar para vocês. O nosso operacional ele é baseado principalmente nas estruturas, tá bom? Então eu preciso, ó, eu posso tirar isso aqui momentaneamente. Ó, vou tirar aqui. Só para a gente ver agora com as marcações. Repare que aqui está na seção de Tóquio, né? Eu preciso sempre, isso é um praxe, tá bom? Eu preciso esperar a sessão fechar para eu tomar minha decisão. Por quê? É logo após o fechamento da sessão que normalmente eles vão manipular para distribuir, tá bom? Reparem aqui, ó, que aqui nós tínhamos essa estrutura. Ó, por que a estrutura é importante para a gente? Ó, vou marcar aqui. Até ali, essa era a estrutura válida, tá bom? Anteriormente era aqui, ó.
né? Essa era a estrutura. Deixa eu só mudar essa cor aqui para não atrapalhar a gente ali com a informação do Fair Price, beleza? Então, ó, essa era a estrutura. Repare que ele quebrou a estrutura válida nesse tempo gráfico passou a ser aqui, tá bom? Então lá na frente, ó, repare que lá na frente ele vai quebrar essa estrutura aqui para baixo. Então o nosso operacional ele é muito utilizado para a estrutura. Então eu coloco aqui como um breaker aqui, ó, de baixa, tá bom? E ele fica com essa informação. Repare que o mercado ele vai capturar esse fundo aqui válido dessa estrutura e aí fechou a sessão. A tendência é que ele volte lá próximo ao nosso VH, ao nosso VL, ao nosso Fair Price ou até mesmo o MIAN. Repara que o MIAN está aqui, ó. Beleza? E aí nós vamos associar o MIAN daqui a pouco, vocês vão ver como é importante essa informação, beleza? Então eu tenho toda essa regiãozinha aqui, ó. Repare que ele foi lá, né? E quando ele volta, ó, se eu jogar essa faixa aqui para o gráfico de 1 minuto, por exemplo, ó, deixa eu levar ele para lá. Vamos ver o que aconteceu lá no gráfico de 1 minuto. Ó. Beleza? Aqui está o nosso VH, aqui está o MIAN, o Fair Price e o VL. Repare que ele foi lá, ó, no gráfico de 1 minuto, olha só como é legal, ó, para nossa tomada de decisão. No gráfico de 1 minuto, ele tinha essa estrutura aqui, né? Ó, era essa estrutura. Ele foi, quebrou ela para baixo e voltou bem aqui na faixa do VH. É nessa hora que eu, Marcos, tomo minha decisão. Eu espero o mercado romper aqui ou voltar na linha, né? Aqui eu tenho já pré-configurado um modelo de ganho do GBP/USD nesse caso. E aí a gente pode fazer dessa forma ou depois, uma outra hora eu vou passar para vocês as Fibonacci que eu uso para calcular também o nosso alvo, tá bom? O nosso alvo nesse caso aqui eu chamo de fim da linha, né? Essa região aqui, ó, é onde ele vai me dar com mais probabilidade de precisão possível, tá bom? Eu chamo de fim da linha essa faixa de preço. Mas nós não vamos entrar nesse mérito aqui agora. O que eu quero mostrar para vocês é exatamente isso. É aqui, ó, no nosso ponto exato da entrada. Veja que eu me baseei lá na quebra da estrutura no gráfico de 5 minutos, tá bom? E aí eu voltei-me para o gráfico. Quando ele está chegando próximo, eu vou para o gráfico de 1 minuto e vou conferir a estrutura do gráfico do fractal, né, de 1 minuto. Eu percebi que ele quebrou essa estrutura, ó, ele quebrou essa estruturinha e volta lá. Aqui tinha até um Fair Price, um Balance Price Range, né? Se você trabalha com isso, não tem nenhum problema, não tenho nada contra, tá bom? E aí, ó, tinha um Balance Price Range ali, onde ele foi lá exatamente aqui, ó, no gráfico de 1 minuto. Mas a minha tomada de decisão é pela quebra e a volta numa região importante para mim, que é o VH. Então, se eu tivesse que ter feito essa operação, seria através dessas informações aí, beleza? Deu para entender? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, Marcos, eu quero agora olhar só a seção de Londres também, ó. Você fez essa marcação, você pode deixar ela extensa lá para frente, tá bom? Perdão, deixa eu voltar ali que ele não veio, só veio isso agora. Olha aqui, repare que aqui na frente ele vai ser uma informação importante para a gente. Eu fiz essa operação, eu trabalhei na madrugada, eu gosto de operar aí, né? A sessão pós-sessão de Tóquio. Beleza, agora se eu vou trabalhar pela manhã, eu vou pegar aqui também a sessão de Londres, beleza? E aí agora vai entrar um outro cenário, que talvez não vai dar nesse vídeo, mas é as regiões onde por algum momento, né, ele já teve muita negociação, né? Quando ele estava sendo construído, o tempo aqui
da seção de Londres. Você repare que aqui em cima teve muito volume, aqui embaixo também teve muito volume, tá bom? Aqui teve um vácuo, né? Que eu chamo de vaga, né? Porque dentro de uma faixa de negociação, aqui estranhamente não teve volume. Então essa informação para mim vai passar a ser muito importante. Essa aqui também, ó, tá solta, tá entre as vagas, né, os imbalances, tem muito volume somente nessa faixa de preço. Por que isso? É porque aqui foi negociado dentro desse horário, talvez um stop, uma liquidez ou uma montagem de posição. O cara vendeu muito aqui para criar força e depois ele volta lá, ó, na faixa de preço. Eu costumo marcar esses volumes isolados entre vácuos, eu costumo marcar como FP2. O que seria isso? Fair Price secundário. Você vê que quando eu salvo a linha, eu salvei aqui como Fair Price secundário, FP2, tá bom? Quer dizer para a gente que é um Fair Price secundário. Olha só que nuance, olha só como que o gráfico faz. Ele quebra a estrutura lá no gráfico menor e volta tanto no VH aqui, ó, se a gente colocar no gráfico de 1 minuto, nós vamos ver. E aqui também, ó, vou pôr lá no gráfico para a gente ter uma noção. Gráfico de 1 minuto. Olha só o que aconteceu lá, ó. Olhando para a estrutura, você vê que aqui era uma estrutura válida, né? Ó, no 1 minuto ele quebrou esse topinho aqui, né? Capturou lá aquele topo. Então, se ele quebrar essa estrutura para baixo, é um bom sinal. Repare que aquele VH lá de Tóquio fez sentido aqui, ó, ele volta. E aqui é o melhor local, no meu entendimento, tá bom? Para a gente fazer um trade, fazer uma operação de venda aí. E aqui, ó, é a outra faixa. Eu posso pegar também para ajudar a ver se tem alguma informação relevante ali naquela faixa do FP2. Eu vou ver se tem alguma informação relevante aqui para gente. E aí eu encontro essa belezura aqui, ó. Bastante volume de compra, tá bom? Ó? Bastante volume de compra na sessão do Open, na pré-abertura de Nova York. Olha só, eu salvo isso aqui também como um Fair Price secundário. Em algum momento, dentro desse horário, aqui foi onde teve maior quantidade de volume. Ele é, para mim, um Fair Price secundário. Ora, agora eu estou vendo um Fair Price secundário lá da seção de Londres e outro Fair Price secundário na seção de pré-abertura de Nova York. É a coisa mais linda. Se você quiser puxar também essa faixa toda aqui, ó, você pode puxar como Fair Price secundário. Olha lá que vai tudo se encaixar no mesmo tempo. Beleza? E aí, ó, ele aciona para gente uma outra possibilidade. Isso tudo foi hoje, tá bom? Uma outra possibilidade de negociação de venda aqui somente utilizando o volume dentro das sessões, beleza? No próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito extenso, nós vamos continuar falando e vendo outros exemplos sobre o volume dentro das sessões, beleza? Então é isso. Se você gostou, dá um like aí nesse vídeo aí, só para eu saber que você está gostando do nosso conteúdo. Forte abraço, fiquem todos com Deus.